Vou dar uma esfriadinha que minha garganta já começa a raspar de novo. Então, boa noite, pessoal. Por enquanto só temos o Davi, a Nicole e o Luiz. Eu sei que o Breno vai entrar um pouquinho atrasado, ele avisou lá no grupo. Mas então vamos começar, né? Tá gravando? Acho que tá. Aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu vou aqui. Gerenciar a gravação. Então tá gravando mesmo. Peraí. Então vamos continuar com os poemas da Adélia. Oba, chegou o Gustavo Silva. Aqui, onde que é mesmo? Em tela cheia. Compartilhar. Peraí que eu não tô lembrando como é que compartilha a tela aqui. Em tela cheia. Peraí que... achei. Aí sim. Pronto. Está compartilhando. Vamos lá para os poeminhas da Adélia essa semana. Eu selecionei alguns, não vão ser todos dessa vez, mas tem bastante aqui. Quer ver? A gente vai ler mais um poema do Bagagem e depois a gente já começa com o Terra de Santa Cruz, de 1981. Aliás, do Bagagem não, do Bagagem a gente já terminou. A gente está lendo os poemas do livro... Peraí que eu vou pegar ele aqui em algum lugar. Tá aqui. Eita. Sarça ardente. Ai, meu Deus do céu. Sarça ardente. Tá. A gente vai ler uma instância. Tá? E o título já é interessante porque a instância, assim, está remetendo a um lugar onde você... uma situação em que se pede perdão, em que se busca um julgamento, né? E a Adélia, o eu lírico dela aqui, vai começar fazendo, assim, uma paráfrase ou uma imitação do pedido de perdão católico, né? Que se faz lá, da oração católica de pedido de perdão, né? O ato de contrição público. Eu cometi pecados por palavras, atos e omissões. Deles confesso a Deus, a Virgem Maria, os santos, a São Miguel Arcanjo e a vós, irmãos. Então, praticamente ele fez uma paráfrase ali do ato de contrição católico. A tão criticável tristeza e seu divisível ser pelejam por abortar em mim o seu colar de desespero. Abotoar, não é abotar, abotoar. Então, está falando que a tristeza querem, vamos dizer, tristeza quer acorrentar ela com um colar, né, uma coleira de desespero. Mas eu peço perdão. Deus e a vós, irmãos. Né, Deus e a vós, irmãos, porque ela diz que a tristeza é algo que é um pecado contra Deus. Né? O meu peito está nu como quando nasci. Em panos de alegria me enrolou minha mãe. Beijou minha carne estragável. Deixa eu só deixar alguém entrar aqui. Eita. Peraí, é aqui. Quem está pedindo para entrar? Aqui. Ana Clara. Bem-vinda, Ana Clara. Vamos voltar aqui. Aqui. Nossa, tô meio com a voz meio ruimzinha de novo. Adeus e a vós, irmãos. O meu peito está nu como quando nasci. Então, esse peito nu é assim, né? Está de coração aberto. Em panos de alegria me enrolou minha mãe. Beijou minha carne estragável. Por que ela chama de carne estragável? Né? Ela está dando essa ideia de que o corpo humano ele é estragável, ou seja, ele apodrece, ele vai apodrecer. Ele envelhece, morre, apodrece. E minha boca mentirosa espremeu seu leite, e por isso sobrevivi. Então é uma visão um pouco materialista. Né? Agora vós, irmãos, perdoai-me por minha mãe que se foi. Por Deus que não vejo, perdoai-me. Então é um pouquinho de um sentimento um pouco angustiante, né? De, assim, julgamento e apelação no âmbito religioso, né? Como eu falei, parafraseando, na verdade, o ato de contrição católico, e ela tem uma luta interna contra o desespero. Né? Ela fala que o desespero quer
fixar um colar nela, né, uma coleira. Esse pedido de perdão é reiterado, reforçando essa necessidade de reconciliação dela com Deus, né? Memória da mãe, vai ter a memória afetiva originária, né, dimensão afetiva originária. A margem do peito nu, alguém que busca recomeço, pureza, estar de coração aberto. Né? A mãe associada à sobrevivência e ao cuidado primordial, né? A mãe que foi quem deu vida a ela ali logo no comecinho. Então tem um pouquinho de culpa religiosa e experiência íntima. E esse perdão que é buscado para todo mundo é porque ela não se vê digna, né? Então, como ela fica pedindo perdão, 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 porque ela está numa situação muito triste, né? Muito de desespero, de angústia. Então, um poema assim de busca de sentido, um pouquinho, tá? Esse aqui é meio chatão, meio longo também, tá? Mas depois vocês leem, se vocês, quando eu vou mandar o arquivo para vocês, quando eu mandar vocês leem. Aí a gente começa o livro Terra de Santa Cruz. Então estamos no terceiro livro dela, né? Seleção de poemas já do terceiro livro, que é de 1981. E a gente começa com Cacos para um Vitral. Então, cacos são estilhaços, né? Fragmentos, e num vitral eles vão ser unidos. Então a gente vai ter uma imagem que não está nítida e perfeita, ela vai estar meio que um mosaico. Tá? Aí isso vai ter a ver com o poema, porque o poema parece meio desconexo. Existe mesmo o Japão? E um país que não conheço, com litoral deserto? Então começa com uma pergunta. Entre as coxas é público, público e óbvio. Quero é teu coração, o fundo dos teus dois olhos que só faltam falar. Então, começa a fazer uma pergunta aparentemente desconexa, aí depois ela fala entre as coxas, tá se dirigindo ao sexo, tá falando sobre sexo, que é uma coisa pública e óbvia, e ela vai entrar na dimensão do desejo, né? Ela quer o coração, ou seja, quer o amor da pessoa, né? O fundo dos olhos, que só faltam falar. Então ela quer o fundo dos olhos, ela quer a alma da pessoa, né? Ela quer entrou na questão do sentimento e do desejo. Mira-me em espanhol para ver se não estalo os dedos e saio dançando em vermelho, né? Ou seja, olha para mim como se fosse espanhol, né? Que eu vou começar a dançar, sei lá, flamenco e castanholas e tal. Fechei os olhos no sol, vi a forma-prima por um segundo e esqueci. Então, a forma-prima, a forma originária, né? Fechou os olhos no sol. Tô dando aula. Não sei que você tá dando aula. Eu trouxe uma participante. Ah, ela tá te incomodando lá? Não? Eu trouxe. É só para o pessoal ver um pouquinho? Fofa. Ela é muito fofinha. Pessoal, parar só um pouquinho então para mostrar a xereta. Ela tá com cheiro de pet shop? Não, tá com cheiro. Olha a mãozona dele. Deixa eu permitir mais uma entrada. Espera um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu ver quem pediu para entrar. Gente, só um instantinho, só. Vocês vão ficar vendo a xereta um pouquinho. Espera aí. O Breno entrar. O Breno entrou ali. Agora ele pode ver a xereta também. E... Peraí, tira o olhão dela aqui. Cadê o mãozão? Pronto, hoje teve gato. Obrigado. Ai, enroscou aqui. Vamos ver se tem comentário sobre ela aqui. Não. Então vamos lá. Desculpa, gente, interrompi a leitura do poema porque a xereta queria aparecer. Na verdade, não. É prova, não pode. Minha esposa quis mostrar a xereta para vocês. Tá. Como existiram os santos, Deus existe e com um poder de sedução indizível. Quem fez o ouro foi ele. Quem deu tino ao homem para inventar o cordão que se põe no pescoço. Então ele falou assim, de repente parece, vocês estão vendo que parece são vários raciocínios meio que desencontrados. Primeiro ela faz questionamentos, depois ela fala sobre desejo, sentimento, depois ela fala que olhou para o sol e viu aquela forma-prima, depois falou de santo e Deus, foi Deus que deu, né, o ouro para o homem, o desejo de fazer o cordão de ouro. Então, são cacos. Cada pensamento que ela vai trazendo aqui é um caco que vai compor um vitral. E esse vitral vai ser ela própria, vai ser a identidade dela própria, vai ser alguém que pensa várias coisas. Tá? Isso que ela está tentando unir no poema.
Dito assim tão puro, quase não vejo culpa em comprar um para mim. Né? Ainda está falando do cordão de ouro. Tenho o mesmo desejo de 30 anos atrás, imutáveis como mosquitos na cozinha ensolarada. Minha mãe fazendo café e meu pai sentado esperando. Então, voltou para a memória. Então, você está vendo que o caco é isso. Os cacos são isso. São essas imagens, esses pensamentos mais ou menos desconexos, que não tem nada a ver com nada, porque eles são cacos mesmo. Eles vão compor o vitral, que é a própria identidade dela. Tá? Então é isso. Um vitral simbólico da experiência humana. Cotidiano, desejo de transcendência, né? Todas essas coisas do dia a dia se misturam e formam a identidade desse eu lírico, né, que é a própria Adélia Prado. Olha o título desse próximo poema aqui inusitado, que é A Face de Deus é Vespas. Eita. Queremos ser felizes, deixa eu ver se é as Vespas ou Vespas. Um pouquinho aqui. É Vespas. Queremos ser felizes, felizes como flagelados da cheia, que perderam tudo e dizem-se uns aos outros nos alojamentos. Graças a Deus podia ser pior. Então nós queremos ser felizes. Daí olha a imagem de felicidade que ela traz, meio contraditória. Alguém que está flagelado de uma cheia, ou seja, alguém que perdeu tudo numa enchente e diz que está feliz porque poderia ser pior. Então ela sobe o nível lá no... Ó Deus, podemos gemer sem culpa? Né? Ou seja, podemos sentir dor e não nos sentir culpado? Desde toda a vida a tristeza me acena, o pecado contra o vosso espírito, que é espírito de alegria e coragem. Então, ela fala que desde sempre a tristeza assedia ela, né? E a tristeza ela traz aqui como um pecado contra o Espírito Santo, que é o espírito de alegria, né? A concepção desse eu lírico. Acho bela a vida e choro porque a vida é triste. Incruenta paixão servida de seringas. Ela está falando assim que acha a vida bonita e chora porque a vida é triste. Né? E daí ela vai por essa metáfora. É uma paixão servida de seringas, ou seja, dolorosa, né? Agulhadas, comprimidos minúsculos e dietas. Eu não sei quem sou, ou seja, é alguém que está perdido. Você vê que nesse terceiro livro, o eu lírico da Adélia, ela está trazendo alguém mais um pouco mais perdido, em busca de identidade, meio confuso. Sem me sentir banida, experimento degredo, ou seja, ela está degradada é alguém que está expulso, que está exilado e sem se sentir banida. Isso é o sentimento dela, ou seja, banida do mundo. Né? Então, alguém que não está se identificando no mundo. Mas não recuso marimbondos armando suas caixas porque são alegres como posso ser. São dádivas. Mistério cuja resposta é uma só luz. É só uma luz. Pacífica luz das coisas instintivas. E que esses poemas do terceiro livro dela são um pouco mais herméticos, assim, mais de difícil interpretação e tudo. Mas ela propõe uma imagem paradoxal de Deus, associando a figura a algo incômodo, perigoso e vital, que são as vespas. Né? Aí ele vai iniciar com o desejo universal de felicidade, aí vai referir a uma felicidade relativa e resignada de alguém, né, na diversidade, que é alguém que fala que poderia ser pior, tem esse sentimento de tensão entre sofrimento e gratidão a Deus, né? Ele questiona se é legítimo sentir dor, né, sem sentir culpa. A tristeza aparece como uma experiência constante e como algo de que ela se sente culpada. Aí a vida é bela e triste ao mesmo tempo, né? Vamos ver. Ele expressa uma crise de identidade. Eu falei, crise de identidade, sensação de deslocamento, está deslocada no mundo, não se sente parte dele. Né? Então, esse exílio, esse degredo, é um exílio interior, é alguém que não se acha, alguém que se sente deslocado, não que ele esteja fisicamente deslocado. Aí as vespas e marimbondos vão simbolizar a energia instintiva, ativa, vital, mas que incomoda, são doloridas. Né? Então, quando ela fala Deus é vespas, né? Então é porque assim, a nossa existência ela tem vida, mas a vida é uma vida incômoda e dolorida, com picadas de vespas, picadas de marimbondos, né? Mas são dádivas, né? Apesar de tudo, a vida é ambígua, porque ela é perigosa, ela é dolorida, ela é incômoda, mas ela é boa, ela é uma dádiva. Então é isso. Então é uma realidade complexa e ambivalente a nossa vida, né? E a nossa relação com Deus fica aí às vezes meio confusa, tá?
Então, vamos lá. Amor. A formosura do teu rosto obriga-me e não ouso em tua presença ou a tua simples lembrança recusar-me ao esmero de permanecer contemplável. Uau, isso aqui, ó, é uma baita declaração de amor. Então ela falando que a formosura do rosto da pessoa amada obriga essa pessoa a ficar contemplando, ou seja, ficar ali, né, meio que em transe, olhando, pensando nessa beleza, né? Então, assim, quando ela vê essa pessoa, ela tem que ficar olhando, admirando essa beleza, ou se ela pensa nessa pessoa, ela tem que ficar pensando e admirando também, de tão, né, de tão apaixonada que ela está por essa pessoa, por este outro. Quiser olhar fixamente a tua cara, como fazem comigo soldados e choferes de ônibus, né? Mas não tenho coragem. Então, assim, eu queria olhar para você fixamente, para essa pessoa, mas eu não consigo, né? Tem vergonha, tem timidez. Olho só tua mão, a unha polida, olho o quanto basta. Então eu olho tudo, olho a mão, olho a unha, olho tudo. Para alimentar fogo, mel e veneno deste amor incansável que tudo rói e banha e torna apetecível. Então, assim, ela não consegue nem olhar para o rosto da pessoa amada, mas olha para outras partes e fica lá, né? E daí vai alimentar fogo interno, mel, que remete ao doce do amor, veneno, que daí é aquela coisa perigosa da paixão, quer dizer, tudo que vai compor esse amor que fala, que ele rói, né? Então é um amor que corrói, é um amor que consome a pessoa, de tão intenso que ele é. Caieiras, desembocaduras de esgotos, ideia de morte, gripe, vestidos, sapatos, aquela tarde de sábado, essa que morre agora antes da mesa pacífica, ovos cozidos, tomates, fome de ângulos duros da tua cara de estátua. Começa a misturar tudo, tudo que tem a ver com essa pessoa tá ali, né? Recolho tamancos, flauta, molho de flores, resinas, rispidez de teu lábio que suporto com dor, e mais retábulos, facas, tudo serve e é estilete, lâmina encostada no teu peito. Fala, fala, senhor William Meado, que a força de pensar em mim sonhou comigo e passou o dia esquisito, o coração em sobressaltos à campainha da porta, disposto à benignidade, ao ridículo, à doçura. Fala, nem é preciso que o amor seja palavra. Penso em você, me diz e estancarei os féretros, tão grande é a minha paixão. Então ela tá assim, ó, o amor dela é uma força intensa, ambígua, totalizante, assim, e deixa ela até confusa, né? Então inicia com a força da beleza do outro, né? Que impõe sobre esse lírico o comportamento de ficar olhando, né? E admirando. Então é uma relação assimétrica, porque ele precisa corresponder à presença do amado, só que tem timidez, o foco nos detalhes, é uma energia que alimenta, mas também dói, né? Porque ela corrói. Então, tudo ao redor, né, desde o banal, é apetecível, ou seja, dá vontade de amar, né, daquela vontade. O desejo assume dimensão devoradora, tudo rói e banha, né? A linguagem mistura delicadeza, violência simbólica, estilete, lâmina, né? E o lírico deseja reciprocidade. Ele fala, ele quer que o outro olhe para ela também, né? Ela quer que o outro olhe para ela e corresponda a esse amor. Então tem uma ansiedade, uma expectativa muito forte ali desse amor ser correspondido. E altera completamente o estado emocional do sujeito, esse amor. Então essa simplicidade da frase, né? Pensa em você contrasta com a intensidade de sentimento. Então é uma experiência que reorganiza a percepção do corpo e do mundo. Então tudo muda, né? Então aqui é um amor mais doido, mais obsessivo, transformador, capaz de dar sentido a tudo, mas assim, a pessoa não tem muito sentido, a pessoa é confusa, a pessoa tá transtornada. O amor é tão intenso que ele transtorna esse lírico, ele fica transtornado. Tá? Os poemas desse terceiro livro dela, eu falo para você, eles são um pouquinho mais difíceis de digerir, né? Eles são mais densos do que, por exemplo, os do Bagagem, que são mais leves. Né? Vamos lá. Há dentro de mim uma paisagem entre o meio-dia e 2 da tarde. Olha a imagem que ela constrói. Dentro de mim, no seu interior, tem uma paisagem, ou seja, que fica ali na hora,
mais quente do dia. Aves, pernaltas, os bicos mergulhando na água entram e dão neste lugar de memória. Então, no seu inconsciente, no seu interior, nos seus sentimentos, tem onde é o lugar da memória, né? Uma lagoa rasa com caniços na margem. Então, ela está imaginando lá uma paisagem bem no meio da tarde com aves de perna alta ali, biquinho. Então, tipo uns flamingos, né? Habito nele com o desejo do corpo. A metafísica exclama: como és bonito! Quero escavar-te até encontrar onde segregas tanto sentimento. Então, ou seja, aqui ela construiu uma metáfora para falar que dentro dela, nos seus sentimentos, tem uma paisagem com flamingos grandes, né, ali no meio da tarde, e é para onde ela foge quando ela pensa nele, porque ele é bonito, como se fosse uma paisagem com flamingos. Então está falando do desejo dela por ele. Então isso aí, toda essa metáfora ela usou para falar do desejo dela pelo amado. Quero escavar-te até encontrar onde segregas, quer dizer, onde você esconde tanto sentimento. Pensas em mim, no teu meio riso secreto, atravessa o mar e montanha, me sobressalta em arrepio o amor sobrenatural. Então ela está falando assim, nossa, né, é o amor no éter, ou seja, difuso, imaterial, expansivo, que ultrapassa a realidade física. Ou seja, o amor lá dentro. Ó, o amor é leve como a alma, os minerais voam como borboletas. Tudo deste lugar entre o meio-dia e as 2 da tarde, ou seja, tudo ali no interior dela. Então, de novo, esse amor que deixa confusa, que arrebata, que, né? Então, a gente está numa sequência de poemas que fala sobre o amor, mas não é um amor tranquilo, leve, é um amor arrebatador e perturbador, ele perturba bastante. O espaço interior é uma paisagem íntima situada num tempo específico, né? Indica um instante suspense e sensível. Natureza de escrita compõe um cenário de calma e contemplação, mas ela vai para lá para justamente pensar nele. Então, o desejo é ligado à reflexão sobre a pessoa. Aí tem um impulso de conhecer, esse desejo de conhecer profundamente o amado, que é escavar-te, né? Ela diz que a comunicação amorosa entre os dois, o amor que ela sente por ele, transcende o espaço físico, atravessa mar e montanha, né? Ou seja, vai além da realidade concreta, física. E os, ele provoca reações físicas, como arrepios, é característico que vai além do natural, que transcende. Então, corpo e alma se aproximam. Então, ele está falando de um amor que não é só o amor físico, carnal, é um amor espiritual, um amor elevado, né, que ganha leveza, transformação da realidade. Então, aqui, assim, ela vai falar do amor mais como algo que está além da simples experiência material, da experiência humana, né? Para ser uma experiência espiritual mesmo, tá? Que reorganiza a percepção do mundo. De novo, vamos continuar na área temática do amor. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: este foi difícil, prateou o ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão, né? Sim, do peixe. Dando rabanadas, né? Vamos lá. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Olha que legal. Então ela está falando que ela, se o marido dela quiser, a hora que ele quiser, chegar com peixe, ela acorda a qualquer hora e vai lá ajudar ele a descamar o peixe, abrir o peixe, não sei o que, lá, para eles terem uma experiência a dois, né? Em que uma experiência de intimidade fazendo uma coisa do cotidiano. E daí o silêncio de quando se viram a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo, ou seja, o rio profundo tem sempre a ver com a memória que está lá no fundo, lá atrás, uma memória antiga. Então, assim, essa experiência dos dois juntinhos ali, escamando peixe, tudo uma experiência íntima, faz com que o sentimento aquele sentimento de primeiro amor dos dois seja resgatado ali, seja revivido. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Então ali, ó,
Então, o título vai indicar o quê? Uma vida conjugal, né? A partir do cotidiano. Então, ele é uma esposa que recusa essa distância entre o marido, né? Ela quer valorizar a partilha de tarefas, inclusive as mais rudes, que é lá limpar um peixe, né? E esse simples ato de limpar um peixe ganha uma dimensão afetiva muito profunda, muito intensa. O trabalho manual é transformado o quê? Um momento de intimidade entre os dois. O contato físico, que são os cotovelos que se encostam, né? Sugere proximidade entre os dois, amor, cumplicidade. E a fala do marido ali, falando né, de como foi o peixe, naturalidade da relação, né? Os dois se conhecem, os dois são íntimos, são amigos. O gesto narrado vai criar uma imagem compartilhada entre o casal. O silêncio entre eles, né, do encontro amoroso, reaparece na memória viva dos dois. Então, aquele silêncio dos dois fazendo o peixe ali, ela vai lembrar do silêncio de quando eles se viram pela primeira vez. Ou seja, aquela paixão que não morre. Os dois são, mesmo como um casal antigo ali, vivendo coisas do dia a dia, eles ainda são muito apaixonados. Né? Esse poema é legal. Esse silêncio atravessa o presente, dando profundidade à relação. Né? Então, essa metáfora do rio profundo, ou seja, a memória antiga, aquilo que ainda está vivo, mas é bastante antigo, então está profundamente enraizado nos dois. Imagens, os peixes prateados, a imagem que vai remeter a beleza dentro da rotina. Então o peixe está prateado ali, bonitinho. É a beleza do cotidiano, né, no dia a dia. Renovação do vínculo, somos noivo e noiva. Né? Ou seja, eles são um casal antigo, mas como um noivo e uma noiva, porque o vínculo está sendo renovado por essa paixão que está sempre presente. Né? Então, o casamento é visto como uma experiência que se refaz continuamente, né? Que não morre. Né? Este casamento aí muito bem mostrado por ela. Então, construção cotidiana de intimidade, trabalho compartilhado, né? Permanência do desejo, tudo isso vai estar presente ali. Esse é bem bonitinho. A menina e a fruta. Estamos quase acabando a seleção de hoje. Vamos ver se tem algum comentário de vocês aqui. Eita. Não perdeu tanta coisa não, Breno. Hoje provavelmente vai terminar um pouquinho mais cedo. Tá todo mundo meio preguiçosinho também por causa do frio, né? Vamos lá. A menina e a fruta. Um dia, apanhando goiabas com a menina, ela baixou o galho e disse pro ar, inconsciente de que me ensinava. Então, é uma mulher pegando fruta com uma menina, possivelmente uma filha. Goiaba é uma fruta abençoada. Seu movimento e rosto iluminados agitaram o ar, no ar, poeira e espírito. O reino é dentro de nós. Deus nos habita. Não há como escapar à fome da alegria. Então, qual é a lição que a menina ensinou para a mãe aí? Né? As duas estavam fazendo uma atividade do cotidiano, lembre-se, o cotidiano transformado em poesia, e de repente a menina olhou, pegou uma goiaba e falou: goiaba é uma fruta abençoada. Né? Ou seja, ela viu o divino no cotidiano. Né? Por quê? É obra de Deus. Então, claro que é algo abençoado. Né? Então, essa alegria de de ver Deus em tudo, de ver Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, numa simples goiaba, ela fala que isso é obra do Espírito, é o Espírito Santo em nós, né? Aí ela vai falar, o reino é dentro de nós, ou seja, o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque é quando você lembra do Espírito, é quando você, numa situação tão espontânea, né? De uma menina olhando para a goiaba e falar que a goiaba é abençoada, isso é, vamos dizer, uma iluminação do Espírito de Deus sobre ela. Né? Ela reconheceu Deus com facilidade, com tranquilidade, com espontaneidade, numa coisa mais simples que é uma goiaba. Então é isso. Então, é ela, mãe, vendo que a filha está ensinando uma lição para ela, mesmo sem estar consciente disso. Esse é um dos poeminhas pequenininhos que eu gosto da Adélia muito. Tá? Esse aqui é legal. Vamos lá. Tem uma análise bem... Lembrança de Maio. Esse é o último ou penúltimo de hoje. Deixa eu ver aqui. É o último. Hoje vai ser mais curtinho. Meu coração bate desamparado, onde minhas pernas se juntam. É tão bom existir, seivas, vergônteas, virgens, tépidos músculos
que sob as roupas rebelam-se. No topo do altar ornado com flores de papel e cetim, aspiro, vertigem de altura e gozo. A poeira nas rosas, o afrodisíaco incenso do ar, incensado ar das velas. Santa sobre os abismos, a voz do padre abrasada, eu nada objeto, lírica e poderosa. Então, lembrança de maio vai remeter a um tempo específico associado à juventude, florescimento, experiência sensível intensa, né, que é o mês de maio. Articula memória e corpo, né, experiência de um momento de descoberta. Então, ela fala que é uma sensação localizada, consciência corporal aguda, porque ela fala, né, que qual é a consciência corporal? Meu coração bate desamparado, onde minhas pernas se juntam. E onde as pernas juntam é na região ali, né, dos órgãos sexuais. A exaltação da existência, é bom existir, ligado à vitalidade, né? Então ali está a vitalidade. Então ela está fazendo uma associação mais assim sutil em relação a isso, em relação a uma exaltação da vida, né? Aí o desejo vai aparecer, né, a imagem vegetais, seivas, vergôngias, então vai estar associado o corpo ao crescimento natural e à fertilidade. Então é alguém ali que está entrando na sua idade fértil, vamos dizer. O desejo de forma latente, sujeito com músculos que se rebelam, então é o corpo, né, vamos dizer assim, do adolescente começando a se descobrir, começando a se rebelar, entre aspas, porque está fazendo uma metáfora ali de uma época da vida de juventude, quando o corpo tem, vamos dizer assim, vitalidade, desejo, e tem a palavra aqui que eu esqueci, peraí, fertilidade, né? Então, é época de descobertas e de desejos. Aí, no espaço religioso, altar, flores, vela e toda a missão sagrada. Então, tem uma fusão entre erotismo e religiosidade, né, que é marcante um pouquinho na Adélia Prado. Então, a experiência descrita como vertigem, do prazer e transcendência, elementos sensoriais, cheiro, calor, textura. Ele coloca uma figura elevada, santa sobre os abismos. Ao mesmo tempo, é uma entrega de suspensão de controle, eu nada objeto. Então, a linguagem vai oscilar entre submissão e potência, lírica e poderosa. Ele vai construir uma experiência de iniciação, tanto corporal quanto espiritual. Tá? Então, eles conectam o conteúdo. Maio simboliza esse momento de florescimento e descoberta, ou seja, a juventude, né, o corpo que está se descobrindo, que está entrando, né, cheio de hormônios ali na adolescência, tá, no ápice da adolescência. Então, o corpo, memória e sagrado se entrelaçam intensamente. Então, é como se ela estivesse ali entrando assim, na idade fértil. Tem outro filho da antiga lei, que tem mais um. Né? Então, tem outro. É um poema um pouco sobre o tempo, sobre as pessoas entrando na sua idade fértil, na sua idade vital, na sua juventude, né? Poema sobre, sim, entrar na adolescência, vamos dizer assim. A filha da antiga lei, o último de hoje. Deus não me dá sossego, é meu aguilhão. Então ela começa de novo com aquela relação assim, Deus não dê sossego, ele é como se fosse alguém cutucando, espetando ela. Morde meu calcanhar como serpente, faz-se verbo, carne e caco de vidro, pedra contra a qual sangra minha cabeça. Então, Deus não o deixa em paz. Né? Então tá ali mordendo o calcanhar, se faz verbo, se faz carne, se faz palavra, carne, caco de vidro. Caco de vidro corta, incomoda, dói. Né? É uma pedra contra a cabeça. Então é alguém que se faz sentir o tempo inteiro. Ela não está dizendo que ele é ruim. Ela está dizendo que ele está presente intensamente o tempo inteiro. Tá? Eu não tenho descanso neste amor. Eu não posso dormir sob a luz do meu olho que me fixa. Quero de novo o ventre da minha mãe. Então é alguém que, primeiro, né, está falando sua relação com Deus, Deus não a deixa em paz, vamos dizer assim, e daí ela não descansa. Ela quer voltar para o ventre da mãe, para a segurança, né? Sua mão espalmada contra o umbigo estufado, me escondendo de Deus. Então essa filha da antiga lei remete à tradição religiosa judaico-cristã, dizendo que a lei divina é marcada pelo rigor, culpa e submissão. Então ela está um pouquinho falando daquele Deus, né, aquela imagem meio daquele Deus que julga, que exige submissão e tal,
que deixa assim, que assusta a criança, né? E daí o poema apresenta Deus com uma presença intensa e perturbadora. Então, um aguilhão, alguém que provoca dor constante, que fere, que cutuca. E a comparação com a serpente evoca tentação e punição ao mesmo tempo. Aí ele vai se manifestar como verbo, carne, cabo de vidro, mostrando-se onipresente e invasivo, dolorido, né, que corta. Então a relação é marcada por dualismo ali, né, sofrimento físico e emocional. Então é uma presença que vai deixar ela como alguém que um olho que me fixa, alguém que não me deixa em paz, alguém que está sempre ali presente, porque ela não tem uma relação madura com Deus. Então ela acha que Deus é aquele que castiga e persegue. Então aí ela quer regredir a infância, ao ventre materno, porque lá dentro da barriga da mãe ela tem segurança e não precisa se preocupar com nada, né? Tá aqui, tá protegida do mundo. Então a mãe surge como um refúgio protetor contra essa força divina, né, na cabeça dela. E o ventre é o quê? Acolhimento, segurança, ausência de conflito, né? Então você adulto não precisa ter os seus conflitos com Deus, você fica lá quietinho, bonitinho, no seu cantinho, né? Então é uma linguagem intensa, tá? E o título vai se conectar ao conteúdo, porque a antiga lei, vamos dizer assim, a lei mais a lei, qual é a nova lei? A lei de Jesus, do amor, do amai-vos, perdoai-vos, etc. E a antiga lei é aquela lei dura, né? A lei que não deixou de valer, do decálogo, mas a lei do apedrejamento, a lei assim daquele temor muito grande de Deus, sem o amor a Deus, né? Então é isso. Esses poemas são um pouquinho, alguns são um pouco mais duros, mais difíceis de digerir, mas são interessantes também. Eu prefiro muito mais os do início de carreira dela, do Bagagem, tá? Mas vamos lendo aí, de vez em quando a gente acha uns bem bonitos, como esse da Menina da Fruta, que é um poema bem, bem legal, tá? Gente, os poemas de hoje eram esses. Quero saber se vocês estão gostando, se vocês gostaram da xereta, participar da aula hoje. Ela foi um pouquinho mais curta, teve ali 40 minutos. Curtiram? Deixa eu ver quem apareceu hoje. Hoje deve ter gente. A gatinha muito fofa. Deve ter gente que está lá no IF participando da festa lá. Ou que vai daqui a pouco para lá também. Deixa eu ver. Davi, Luiz, Gustavo, Ana Clara e Breno. E a Nicole. Beleza, gente? Então é isso. Protejam-se do frio, tá? Da chuva também. E descansem aí fim de semana. E semana que vem a gente se vê no IF. Beleza? Obrigado, gente. Agradeço a presença de vocês e até mais. Deixa eu parar a gravação. Hoje já teve gato. Vamos lá.